FM Network. Salve, salve amigos do Hard Paul. Opa, Hard Paul não, né? Hard Count. Que bela introdução, Bado. Eu, Ademir Júnior, mandando aquela introdução do trocadilho do Carilho aqui, junto com meu amigo Fábio Naldino Bado, cara. Cara, mas já sei o que aconteceu, Bado. É que a gente vai analisar agora a pior divisão da NFL, cara, e daí já começa tudo errado, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Primeiro, sejam muito bem-vindos, galera, da história desse podcast. Então, recapitulando, episódio 270 do Hardcore Podcast, mano. Seja você muito bem-vindo, assim, com nossos queridos ouvintes. Dê a sua introdução e a gente já começa aqui, cara. Não tenho nem o que complementar essa introdução maravilhosa aí, Ademir. Vamos lá falar dessa divisão aí que é feia, né? Podemos dizer, né, Ademir? Mas enfim, vamos ver se melhora esse ano aí. É isso aí, então. Pessoal que chegou aqui, já com essa introdução maravilhosa, não esquece de dar o joinha ali, o like no nosso YouTube, seguir a nossa página, seguir o Instagram, seguir também o nosso Spotify, interagir com a gente aí, porque a gente está aqui a partir de agora semanalmente trazendo muita informação das divisões e vamos começar com tudo, já que a temporada da NFL está aí, né? Já para se iniciar, e a gente tem que finalizar aí todas as nossas divisões antes e depois de dar o nosso pitaco, né? Que a gente sempre erra, como a gente falou no episódio anterior, enfim. Mas bora para cima, Bado, falar da NFC South. NFC South que, cara, já não é de hoje, que é uma das divisões mais assustadoras para a gente comentar, e vou colocar aqui no fundo aqui a arte do nosso line-up do Carolina Panthers, enquanto eu passo aqui algumas informações para a galera. Panthers, em 2025, teve um excelente recorde, né, de 8-9, campeão da divisão, e nada mais justo ser eliminado no Wild Card Round pelo Rams, né, apesar de ter sido um jogo que quase aprontou para cima do Rams, mas nitidamente não dá para você ter um time 8-9 brigando por Super Bowl, né, cara? Seria um crime aí com os deuses da NFL, cara. Talvez possa ter acontecido alguma vez na NFL, que eu não me lembre, mas para mim é um crime. Enfim, o Panthers, que na off-season teve algumas movimentações, Bado, como a questão do draft. Monroe Freeling, offensive tackle na primeira rodada, Lee Hunter, defensive tackle na segunda rodada, e o Chris Brazzell, wide receiver da terceira rodada, e como a gente falou da CBF semana passada lá, né, Bado? Questão do Brasil ser uma bela porcaria na Copa do Mundo, isso aí também já chegou estragado, né? Porque saiu notícia que já vai perder a temporada, provavelmente o coitado com uma lesão no joelho. Mas do lado da Free Agency ali tivemos Devin Lloyd, linebacker, sendo adquirido, assim como o Jaden Phillips, outside linebacker, o center Luke Fortner, e perdeu aí de relevante a Sean Robinson, defensive tackle, né? De resto não teve tanto impacto assim. Do Panthers, Bado, o que você me diz dessas movimentações do Carolina nessa off-season aí? Tentou balancear, né? Tentou trazer peças tanto no ataque quanto na defesa, mostrando claramente que é um time que, apesar de ter sido campeão da NFC South, ainda precisa reforçar muito os dois lados da bola, né?
Ah, não, carece muito ainda aqui, né, Ademir? Longe da gente ver esse time aqui com esse line-up brigando por título, ou mesmo tendo uma segurança para dizer que vai ganhar de novo essa divisão nesse ano, né? É um negócio muito imprevisível essa divisão aí, porque é uma divisão que ano passado entrou com o Bucks como sendo o time favoritaço ali, e decepcionou fortemente, né? E agora passa por uma reformulação grande. O Panthers tem essa oportunidade aqui, né, Nemir? Mas, cara, a gente não tá falando num time aqui que foi 10-7 que tivesse ido, já era uma outra visão aqui, né? Mas um time com recorde negativo, ou seja, um time que entrou na temporada e teve mais insucessos do que sucessos, então longe da gente dizer assim, pô, esse time é pronto, vai comandar essa divisão aqui por 10 anos. Acho que nenhuma segurança de que isso vai acontecer, e é um time que tranquilamente, né, Nemir? A gente pode ter aí uma chavinha virando errado e o time indo para 5 vitórias no ano. Seria uma grande surpresa para vocês isso acontecer? Para mim, não seria, confesso. Então, é um time que está no limite ali, né, de minha, do 50-50 ali, digamos assim, e a temporada pode ir para qualquer um dos dois lados aqui, na minha opinião. Acho que a tendência é melhorando, acho que com continuidade, acho que se tivesse que apostar, apostaria nisso, mas sem qualquer tipo de botar minha mão no fogo. É que assim, a divisão ela é fraca, né? No geral, para falar a verdade, né? Então, aí é o que a gente falou na semana passada da NFC Norte, que a gente está nivelando por cima ali, que estão todos praticamente quase no mesmo nível positivamente, né? Para brigar por playoffs e tudo mais. Aqui é o contrário, né? Dá totalmente o oposto. A gente vê uma divisão assim com times no papel, olhando, e também no desempenho, né, da temporada passada, bem ruins, bem fracos, né, cara? O Panthers, a gente, né, eu nem coloquei aqui nas perdas, cara, a quantidade de jogadores que no primeira semana do training camp já rodaram, já estão fora, né, cara? Tem um problema na linha ofensiva com o jogador que teve uma, acho que perfuração no baço, não lembro o que foi. Aí tem a questão do Brasil aí, que, né, machucou o joelho. Teve o Nick Scout, né? Acho que é Nick Scout o nome dele, o linebacker também, Ed, que também já tá fora da temporada. Então já o Panthers já começa com mais problema do que com, né, coisa boa. E vamos passar limpo então esse ataque do Panthers só para a gente tentar elucidar um pouco os nossos ouvintes. Bryce Young, quarterback, Chuba Hubbard, running back, Xavier Legette, wide receiver, Ted McMillan, wide receiver, Jalen Cocker, o terceiro. Aí nós temos ali Jatavius Sanders e Tommy Tremble, os tight ends. A linha ofensiva que temos o left tackle Iken Ekwonu, left guard Damian Lewis, Luke Fortner, o center, Robert Hunt, right guard, e o Taylor Motton, o right tackle. Essa aí é a projeção hoje do Panthers, que daí tem ali com o Chuba Hubbard uma divisão ali chegando o A.J. Dillon, que hoje não está nem cotado como terceiro running back, não sei como é que vai ser, porque tem o Jonathan Brooks, que também foi draftado alto e machucou e também não teve uma produção decente. Cara, você olha esse time, né, Bado? A gente joga o fantasy football. Quem desse time te atrai assim para você olhar e falar, vou escolher para o meu time do fantasy? Tirando o Ted McMillan, cara, o Bryce Young teve uma temporada até ok o ano passado, mas a gente já falou muito mal dele aí nos anos anteriores. Cara, não dá para confiar nesse ataque, né, Bado? Não dá, né, minha? Eu acho que é o Ted McMillan e só, né? Porque pensando em fantasy aqui, né? A gente tá falando que os running backs aí, acho que tem 4 opções que eu acho que a tendência é tirarem o volume do Chuba Hubbard, né? Que apesar de ter ganhado um contrato bom aí, tem o Jonathan Brooks, que foi uma escolha alta, mas teve o problema do joelho já no primeiro ano, né? Então agora vamos ver como é que entra. Trevor Etienne aí como uma possível também cara que pode ter alguma oportunidade, né? E contrataram o A.J. Dillon para ser esse running back mais interno, né, Neminha? Que tá lá com uma quarta opção. Vamos ver se vai fazer o elenco aí também, mas tem também essa possibilidade. Então, e o Bryce é um cara que também estatisticamente tende a não ser vistoso, né? Como não foi até o momento na sua carreira. Então é difícil realmente se empolgar muito aqui, né, Neminha?
Não quer dizer que o ataque às vezes não pode ter um bom desempenho, mas acho que para efeito de ser um ataque vistoso, com grandes estrelas, a gente não vai ter muita possibilidade de ver isso, não. E ainda temos na reserva do Bryce Young o nosso personagem da família Adams lá, né? O Mãozinha, né? Glorioso Kenny Pickett, né? Kenny Ou seja, Pickett, exatamente, tá lá. se der algum problema com o Bryce Young, meu amigo, o segundo quarterback ali, meu amigo, não tem como, né? Não vai salvar a lavoura. Então, a gente tá falando de um time aí que claramente tá chegando já para 2026, na minha opinião, com muito mais problema do que solução. O lado defensivo, vamos ver. Bob Brown, the third, é um dos edges, assim como Patrick Jones, the second. Temos por dentro Derek Brown e o Tershawn Wharton. Jalen Phillips é o outside linebacker com o Trevin Wallace do outro lado. Devin Lloyd mais pelo meio. J.C. Horn, Mike Jackson são os cornerbacks. O Shaw Smith Wade é o nickel. Trevon Merrick e Nick Scott são os safeties. J.C. Horn que ganhou também um contrato absurdo aí, que, na minha opinião, não vale o que é, apesar de ser um grande jogador. Também uma defesa, né, Bado, que teve movimentações mais de impacto. Você vai olhar o que ali? O Devin Lloyd e o Jalen Phillips chegando aí no grupo, o Derek Brown pelo meio, ok. Cara, é um time que, assim, é uma defesa nota o quê? Nota 7, para a gente ser bondoso, e com nota 7, tendo um ataque que a gente acabou de falar, para mim é uma equipe que esse ano, cara, não pega playoffs, tá? É o meu pitaco aqui, falando já um mês antes da NFL rodar praticamente. Eu acho que esse time aí, cara, passa longe. Pode ser uma surpresa e acontecer, claro que pode, né? Nada é impossível no mundo da NFL. Mas olhando o que a gente tem no papel aí e o que está acontecendo com o Panthers, cara, eu hoje descartaria qualquer tipo de chance de playoffs, tá? Eu não consigo descartar porque a divisão é muito fraca também, e continua fraca, né? Pelos movimentos que aconteceram no off-season, a gente não viu grandes mudanças ali que acho que vão ser bombásticas para algum dos 4 times envolvidos aqui. Então, não dá para descartar a playoff, que pode tranquilamente acontecer o que aconteceu no passado, né? Um time ali com recorde bem aquém acabar indo, né? Inclusive, eu acho que é uma tendência maior que isso aconteça aqui, né? Um time com um recorde ali, ou timidamente positivo, ou até, quem sabe, um 8-9 aí possa de fato beliscar novamente. Então, por isso que não dá para fichar aqui, porque a gente vai falar dos outros times na sequência, mas acho que também sem grandes empolgações pelo que aconteceu aí, né? É o que eu penso. Isso só lembrando para a galera, né? Antes da temporada lá começar na primeira semana, a gente vem com o nosso parecer de vitórias, derrotas projetado, aí a gente vê se de fato vai algum time da divisão vai chegar no 9-8, 10-7 ali, vamos ver. Então vamos passar para o segundo time da divisão. Na verdade, essa divisão foi o seguinte, né, Bado? O ano passado, 3 times acabaram 8-9, né? E os critérios de desempate lá, com vitórias entre eles e dentro da divisão, dentro da conferência, foi o que acabou definindo. Até a gente teve a bizarrice, né? Que no final, o Falcons, se ele não tivesse perdido um jogo divisional para o Panthers, ele teria entrado, né? Porque na última rodada ele venceu o Bucks e tirou o Bucks, né? Foi um troço surreal que aconteceu, de tão ruim que a divisão se desenhou. E vamos falar então do segundo time dessa divisão, análise, que é o Bucks, que para mim, Bado, ainda é o favorito dessa divisão, apesar dos pesares, tá? Apesar de não ter pegado o playoffs ano passado, campanha 8-9, eliminado na temporada regular, mas que nessa off-season teve aí no draft a aquisição do Ruben Ben Jr., Edge, na primeira rodada, Josiah Trotter, linebacker, na segunda, e o wide receiver Ted Hurst na terceira rodada. Adquiriu também Alex Anzalone, linebacker, a Sean Robinson, edge, Christian Roseboom, linebacker, e o Raheem Nunes-Roches, defensive tackle. E de perdas relevantes aí, tivemos Lavon David, linebacker, que se aposentou, grande linebacker da minha Nebraska, e Mike Evans, wide receiver, que saiu, foi lá para o 49ers, né? Que essa sim é uma perda bem considerável aí na questão do lado ofensivo da bola. Os movimentos, Bado, da equipe do Bucks esse ano foram muito mais voltados para a defesa, né? Do que para o ataque.
Você acha que foi uma estratégia aí para tentar colocar um pouco mais de estabilidade do lado defensivo, para que o Baker Mayfield, do outro lado da bola, quando for falar do ataque ali, tenha mais tranquilidade de trabalhar aí as opções jovens que o elenco possui? Acho que sim, né, e eu acho que faz sentido, né? Até com a saída do Lavonte David aí, que era uma peça, um pilar importante. E você também tendo consciência que dificilmente você ia conseguir replicar uma substituição de um Mike Evans aí, né, Ademir? Acho que tanto pela experiência, como pela identificação, quanto pela produção ofensiva que ele tem ali, consistência que ele demonstrou durante toda a carreira, exceção do ano passado aí que ele acabou se machucando e pela primeira vez ficou abaixo de 1.000 jardas. É, Querendo ou não, você já tinha pensado um pouco nisso com a seleção do Emeka Egbuka no ano anterior, né? Que teve já um ano bem interessante abrindo sua carreira aqui na NFL. Então, eu acho que o movimento faz sentido, porque você dá continuidade com o Baker com as armas que ele tinha, apesar de ter sido um ano um pouco inconsistente pelo lado dele. Primeira vez, né? Que eu acho que a gente viu o Baker tendo um ano um pouco mais shake ali à frente do Bucks, né, Demi? E você ajudando ele defensivamente, eu acho que é um bom caminho. Ele está um pouco insatisfeito ali, né, com a questão de não receber um contrato novo, aparentemente, e não está sendo muito valorizado. E eu acho que ele tem razão, né, pelo que ele tem demonstrado aí desde que assumiu essa titularidade do Bucks aí. Acho que é um cara que não tem por que o Bucks se preocupar com o QB, na minha opinião, ou pensar em mudar de ritmo. Acho que é muito mais mudar de trajetória aí nessa posição. Acho que é muito mais a questão de ir construindo com peças, com uma boa defesa ao redor e torcer para que tenha uma run ali interessante. Eu, pelo menos, seguiria dessa maneira do que você reconstruir com um QB jovem. Já estamos vendo aí que isso está longe de ser uma certeza aí por outras J.J. McCarthy, que a gente acabou de falar no episódio anterior aí também, né? Longe de ser uma garantia, né? Então eu teria e seguiria construindo ao redor do Baker aí, e eu acho que ele tem razão em estar um pouco chateado com isso. Até porque, né, Bado, o Baker ainda tem 31 anos. Tá novo. Isso. O cara joga até 40 hoje em dia, né, Dini? Então ele tem pelo menos, vamos dizer aqui, uns 5, 6 anos pela frente ainda de bom nível, né? Exato. A não ser que ele vire uma draga, igual virou o Russell Wilson, por exemplo. Com 35 anos já virou Manaba. Mas, assim, a gente pega essa posição de quarterback aí que você mencionou do Bucks. E o Bucks foi o seguinte, né, cara? Os últimos anos, o último Super Bowl, inclusive, foi com o Tom Brady, né? Com o GOAT. Aí tentou ali no draft trazer umas peças e claramente não deu certo porque ninguém tá mais no roster aqui, que eu nem lembro que foi draftado, era aquele QB, Kyle Trask, acho, né? Kyle Foi Trask draftado não está mais no elenco. não tá nem no elenco mais, pra você ver como não deu certo aí essa troca, essa substituição do Brady para um outro QB da franquia e trouxe o Baker Mayfield que estava desacreditado e tal, e deu certo, e de fato, acho que é o QB da franquia aí pelos próximos 5 anos, aí no mínimo, na minha opinião. Falando disso, vamos falar do ataque dele então, né, Bato? Projetado aqui. É ele, Buck Irving, excelente running back, né, dispensa comentários. E Mika Ibuka, que foi muito bem o wide receiver, Chris Godwin, que é um veterano, mas que também já está se tornando aí um injury prone, né? Está perdendo muitos jogos por lesão, e o Jalen McMillan. Tem também ali, por trás desses grupos de receivers, o Tess Johnson, que também foi draftado no ano passado ali, e foi bem, né? Quando exigido, que é o irmão adotivo lá do Bo. Exato. Temos os tight ends, Kate Otton e o Penny Durham. Kate Otton é o cara que você vai draftar na primeira rodada do Fantasy, pelo que você me falou, né? Porque você adora um jogador. Tyrande sem luva, para mim, tô fora. Temos daí na linha ofensiva o Tristan Wirfs, Ben Bradson, left guard, Graham Barton, center, Cody Mauch, right guard, e o Luke Goodek. Cody Mauch é aquele banguela de North Dakota State, né? Deixa eu ver. Ele mesmo. Não sei, cara. Ele parece jogador de hockey, na verdade, sem dente, né, cara? Geralmente jogador de hockey boa que não tem os dentes da frente. Sinal, né? O Tristan Wirfs, cara. O próprio Ben Bradson, que foi aí a aquisição também. Cara, é uma linha legal pro Baker trabalhar. É um grupo de receivers, a maioria jovem, mas que já mostrou talento, né? O Jalen McMillan mostrou talento no seu primeiro ano como rookie.
O Emack Book a mesma coisa, o Ted Johnson também, ou seja, não sei qual água que o Bucks coloca para os wide receivers rookies da franquia lá, porque eles rendem bem, né? E daí vem mantendo ali a continuidade. Então, por isso que eu falo que, na minha visão, o Bucks é um time que me atrai mais, assim, de falar, putz, esse time vai ganhar a divisão, né? Olhando ofensivamente. Claro que daí tem que falar depois, daqui a pouco a gente fala do projetado da defesa. Mas olhando o lado ofensivo da bola, cara, me agrada. É aquele cara que você vai, diferente do Panthers, né, que a gente falou. A gente vai chegar agora pro Bucks, vamos pegar alguém para draftar no nosso fantasy, quem que podemos? Pô, temos o Buck Irving, né? Pô, temos o Ebuka, né? O próprio Macmillan, né? O Godwin, talvez, para ser um terceiro wide receiver do teu time, possa funcionar. O Baker, né? Pode ser o teu quarterback número 1. Tem muito mais atrativo, né? Ofensivamente falando, né, Bado? Cara, eu tenho a tendência em achar o Bucks favorito de novo, tá? De fato, é muito mais talentoso que os outros elencos dessa divisão aí, cara, e tem um QB muito mais pronto do que para passar, às vezes, por uma turbulência que ele passou no ano passado, e que mesmo assim, enfim, era uma questão ali, como você mesmo falou, ali de um joguinho para lá, um para cá, já tinha ido para playoff e quem sabe tivesse brigado por alguma coisinha ali em playoff, porque o homem cresce em momentos decisivos ali, o Baker é um jogador que eu admiro, assim, muito guerreiro, muito comprado com a causa, então eu gosto desse elenco do Bucks, acho que é uma defesa também que tem bons valores aqui, e esse grupo de receiver jovem também aqui, tirando o Chris Godwin, né, que o joelho dele acho que já tem a idade do Bruce Arians, provavelmente, aí, comparando com o integrante do front office do Bucks. Mas uma boa linha ofensiva, enfim. Gosto, cara, gosto. Acho que se tivesse que botar minhas fichas, poderia errar mais um ano, mas iria aqui no Bucks novamente como esse time mais pronto dessa divisão e com mais talento. Concordo com você. E para quem, mudando o assunto rapidinho, o Baker Mayfield tá aí como sendo uma das estrelas da série Quarterback lá da Netflix. Eu comecei a assistir aí, vi o primeiro episódio. Não sabia tanto da história do Baker, mas era um garoto problemático. Você com certeza sabe mais, né, Mado? É um cara que aparentemente agora não é mais aquele bad boy, né, que se falava, mas enfim. Lá no ele defensivo, é bem então, lá no Texas Tech, né, Demir? Não sei se você sabe da história dele, mas ele é o cara que ele entrou para disputar a posição com o Davis Webb, hoje coordenador ofensivo do Denver Broncos, né, Demir? Em Texas Tech, o Baker acabou jogando parte de uma temporada como walk-on lá em Texas Tech, né? Então, aquele cara meio improvável, assim, jogou bem. E aí, no ano seguinte, o Cliff optou por colocar os dois em disputa, o Davis Webb e o Baker. O Baker não aceitou isso e pediu transfer e foi para o Oklahoma e o rest is history, né? O cara ganhou Heisman, draftado first overall e tal. E, enfim, não dá para reclamar de Texas Tech também, que logo depois do Davis Webb, que foi um QB bem honesto em Texas Tech, e chegou Mahomes, né? Inclusive que acabou fazendo com que o Davis Webb se transferisse para Cal por causa do Mahomes. Então acabou que ficou meio que bom para todo mundo, digamos assim, mas o Baker obviamente colheu melhores frutos porque o Oklahoma uma franquia bem mais poderosa naquele momento, né? Mas ele é conhecido como traidor lá até hoje. Inclusive a vez que ele foi jogar contra Texas Tech em Lobo, que ele chegou lá com a camisa Traitor X, uma coisa assim. E ele é um cara que sempre foi muito provocador, assim. Ainda é, né, Deminha? A gente vê ele às vezes entrando em briga com defensores ali e tudo mais. É um cara que ainda guarda esse perfil, assim, que eu acho legal, confesso. Acho que irrita quando é contra o nosso time, né? Dá vontade de matar o caboclo. Mas quando é do teu time, você acha legal ter um cara assim, né? Que tem essa autoconfiança e bota o negócio na linha ali para chamando a responsabilidade. É um fire guy, como falam, né, Bada? Então, de fato, é interessante. Então, para ajudar o Baker Mayfield do lado defensivo da bola, do Bucks, temos ali o Yaya Diaby e o Ruben Ben Jr. por fora.
o Raheem Nunes Roches por dentro. Por que ele, Bado? Porque o nosso Vita Véia pediu para ser trocado, né? Não sei se vai ser trocado de fato ou não, mas por isso que eu não listei ele como titular. E o Ashan Robinson aí, que foi aquisição na off-season. Mas mesmo assim, cara, se você perde Vita Véia, ainda tem 2 caras ali que são até... Não são do mesmo nível, óbvio, mas são ok. Aí temos os linebackers de Elijah Roberts. Aí trouxeram Alex Anzalone e o Christian Roosevelt para suprir aí o Lavon David e o Devin White que tinha saído. Então, eu acho assim, o grupo de linebackers continua forte, né? O Anzalone é bom jogador, né? Eu gosto muito do Anzalone, cara, e o Roosevelt fez uma excelente temporada no ano passado pelo Panthers, né? Aí os cornerbacks, Zion McCollum e o Benjamin Morrison, que também fruto de draft, e o Jacob Parrish é o níquel. Safety, teremos o Tyke Smith e o Antoine Winfield Jr., né, Bado? Que filho do saudoso Antoine Winfield, para provar o quanto a gente é velho, né? Porque a gente viu o pai dele jogar, né? Saudoso. Não, saudoso para falar que a gente acompanha esse esporte, essa tal da NFL há mais de 20 anos, né, cara? A gente via o Anthony Winfield Jr., o senior, no caso, né? No Prime, jogando pelo Vikings, cara. Era Vikings, né? Vikings. Pô, cara, agora a gente tá vendo aí o filho dele indo já, sei lá, cara. Pô, eu lembro do Anthony Winfield Sr. porque ele é um puta tacleador, né, Liminho? O cara tinha 100 tackles no ano como corner, né? E a gente jogava fantasy com IDP aquela época, né? Daí o cara metia 0,5 por tackle ali, a gente escalava o cara só pelos tackles ali. Nem lembro se ele era bom corner ou não, só lembro desse fato aí, porque a gente escalava para ganhar ponto com ele. Cara, mas, pô, então você vê, cara, agora o filho dele já tá indo pra, sei lá, quinta temporada, né? Praticamente, quinta, sei lá quantas temporadas, e a gente viu o pai do cara jogar, pra você ver que a gente tá ficando de fato, né? Pô, você tem dúvida disso aí, Domingo? Bom, você, né, cara? Já você vimos com seu cabelo platinado aí, cara, você já tá desde 2010. A gente já viu 2 gerações de jogador já sendo draftado e aposentar, e você tá achando ainda que tem dúvida se a gente tá velho ou não. Pô, cara, eu prefiro pensar que eu tô novo ainda, cara. Tá bom. Tem muita coisa para ver, cara. Eu quero ainda ver o filho do Bo Nix ser quarterback do Broncos daqui a, sei lá, daqui a 25 anos pela frente. Mas, enfim, o que você me diz dessa defesa aí, cara? Defesa... Eu gosto de defesa, viu, cara? Acho uma defesa... Gosto também. Que pode dar um suporte que o ataque do Bucks precisa aí para ganhar jogos. Gosto também, acho que é uma defesa com pilares claros ali, né, nos seus 3 setores, digamos assim, mas quem sabe o principal jogador dessa defesa está nesse embrolho aí, né, minha Vita Véia, se sair aí, negócio esquisito, hein, porque é um cara de fato com um nível muito diferenciado. Vamos ver se é para trocar mesmo que ele está fazendo essa força ou para forçar a ganhar uma extensãozinha aí, mais dinheiro, né, que às vezes é uma estratégia utilizada também, né. Mas perdeu o Lavonto David, machuca pela liderança, mas tem boas opções aí com o Manzalone chegando. Draftou o Ruben Main Jr. ali para ser esse pass rusher também, como vindo de Miami ali, né? Que também jogando já no seu estado que estava, então um cara que pode contribuir aí, mas é sempre longe de ser uma certeza, né, Neminha? Pass rushers jovens assim que vão produzir, né? Às vezes é diferente, muito diferente o nível, né? Quando você chega na NFL em relação às linhas ofensivas que você vai enfrentar. Mas gosto também, cara. Acho que é uma defesa bem equilibrada, com bons valores ali individuais ali que chamam atenção, como o Anthony Winfield, como a gente falou. Então eu acho que para mim tá claro aqui que o Bucks é o roster mais talentoso dessa divisão e precisa traduzir isso nos seus resultados. Exatamente. Dito isso, vamos para o terceiro colocado do ano passado, Bado, que com o mesmo recorde aí do Panthers e também da equipe do Bucks, foi o nosso Atlanta Falcons, né, Bado? Atlanta Falcons também é uma franquia amaldiçoada, né? Podemos dizer assim. Estou quase começando a apontar o dedo para o Falcons e falar que é uma franquia fadada ao fracasso, como eu falava de algumas outras aí, porque olha, é impressionante o que acontece no Falcons, cara, e o que acontece em Atlanta, né, cara? Visto que a gente viu aí de alguns times aí na própria
última Copa do Mundo teve resultados ali meio, né, do nada, umas viradas ali, cara, o estádio da Atlanta tem alguma coisa. Enfim, Falcons que draftou de impacto, vamos lá, né, que esse ano não teve a primeira rodada porque já tinha sido trocado ano passado. Draftou na segunda rodada o irmão do AJ Terrell, o Avion Terrell, cornerback, e o Zachary Branch, wide receiver, na terceira rodada de impactante. Na off-season trouxe o Austin Hooper, tight end, Jalen Dotson, wide receiver, assim como o Olamide Zaccheaus, que já era wide receiver da franquia antes de ter ido embora e voltou. Christian Harris, linebacker, Deshaun Hand, edge, Sidney Brown, safety e Jawan Taylor, right tackle, esse que o Bado tanto ama. E para colocar a cereja do bolo, né, não basta trazer o Jawan Taylor, trouxe o Tua Tagovailoa, que tinha sido dispensado cara, que do tá Miami. sendo listado como starter aqui, né, cara? Porra, inacreditável. Exato. Isso, né, cara? Exatamente. E perdeu no off-season o Darnell Mooney, o wide receiver, e o Kirk Cousins, quarterback. Kirk Cousins, inclusive, a gente vai falar mais para frente, e starter do Raiders, né? Vai ser, mas acho que isso era esperado, né? Enfim. Mas vamos lá, falar desse Falcons, dessas movimentações. Mexeu bastante coisa dos dois lados da bola, porque claramente é um time que a gente sempre elogiou as peças novas, ofensivas que o Falcons tem, mas de restante ali falta suporte, né? Será que o Falcons, cara, tá começando a tentar entrar no modo em que, opa, vamos começar a brigar pela divisão de novo, né? Temos algum certo talento para desenvolver e não talvez esse ano, mas para os próximos, ou é a fadada ao fracasso que eu mencionei anteriormente? Cara, se for isso, acho que é muito mais fruto da aleatoriedade dessa divisão do que por uma injeção de talento aqui, ou de que o roster tá bem melhor do que o passado, porque, cara, te dizer que tá igual ou pior, né, Neymar? Sei lá. O que tem de bom aqui que a gente pode falar? O Drake London, Bijan, ok? As peças que a gente sempre fala há 3, 4 anos aí, que fala, esses caras aqui tem muito talento, tem que produzir, nunca produzem, né? Tirando o Bijan ali, Drake London, mas para efetividade do time como contender, nunca produziram. O Kyle Pitts também vem de uma temporada ok, fica sempre aquele agora vai pro Kyle Pitts, né? Mas aqui, cara, daí não dá para entender os movimentos na principal posição do time, né? Fez todo o investimento no draft do Michael Penix ali. Ano passado, quando ele saiu e o Kirk Cousins entrou, foi quando o time deu uma ressurgida, né, Neminha? E acabou finalmente quase brigando por chegar nos playoffs ali, né? E aí vai entender. E daí esse ano entendo se livrar do Kansas ali, que era um salário monstruoso, né? E que para um backup não faz sentido, mas trazer o Tua para ser esse cara e já listar ele como starter aqui, não faz. Eu tinha entendido que, cara, vamos tentar desenvolver o Michael Penix aqui e o Tua vai ser um backup de características parecidas ali, um QB um pouco mais móvel, apesar do Tua não ser um QB, um running quarterback, e nem o Michael Penix é esse cara também, né? De ficar correndo read option, nada. Mais canhoto, com uma questão de altura parecida dos dois, fazia muito mais sentido. Agora, ir para o caminho de investir no Tua, que, cara, não faz sentido nenhum. Vamos ver se isso aqui é só para provocar o Michael Penix no training camp aí, para ver se ele ganha essa disputa, ou se vai ser isso aí. Se for isso aqui mesmo, aí eu confesso que não consigo botar minhas fichas no Falcons de forma alguma. E eu acho que é um time aí que tende a ter uma reformulação, quem sabe, importante aí nessa próxima off-season, caso isto role. Eu acho o seguinte, né, Bado? Depois que o Falcon se livrou do cu, acho que o Michael Penix perdeu valor, né? Porque não é possível, cara, deixar o Tua ser titular. Concordo com você. Tá listado ainda pela maioria dos sites aqui. Claramente ainda existe uma briga, ninguém sabe quem vai ser de fato. Mas, cara, é uma briga, aquela famosa briga depois no escuro. Eu nem falo de reformulação aqui, né? Por questão de head coach, nada, porque o Stefanski está chegando agora e é um técnico que a gente gosta aqui, né, que a gente fala que é um cara que é de fato bom, assim, mas na posição de QB e nesse roster, eu acho que depois dessa temporada aí, caso seja um fracasso e caso o Stefanski não faça um trabalho de coach of the year aqui,
Acho que a tendência é mudanças boas aí, tá? E buscar um outro QB, inclusive, porque o Stefanski tem um histórico de não ir muito bem com QBs herdados que ele não foi ele que escolheu, né? Tá vindo lá do Browns, em que ele teve muita coisa enfiada a goela abaixo dele lá na posição de QB que não deu em nada, né? O Stefanski, né? Vulgo seu cunhado, né? Porque ele Isso. parecido, inclusive. Parecido, parecido. Cara, eu não sei o que que acontece com ele, cara. Qual que é o problema que o pessoal tem nele, cara? Porque ele só pega QB bagre, né? Pelo amor de Deus, cara. Ele não tem. Pô, a Tem que gente deixar o cansa homem de escolher um elogiar o QB cara. aí, cara, no ano que vem. Caso essa experiência seja frustrada, eu acho que a tendência é boa que seja. Tem que deixar o homem fazer o trabalho dele, escolher um QB que ele queira moldar, né? Sim, cara, porque, pô, o trabalho que ele faz aí, a gente sempre elogiou, né? Pô, ele fez vários trabalhos bons no Browns ali e tal. Até não entendeu por que que ele foi mandado embora, enfim. Mas claramente você olha, você fala, pô, cara, ele só pega QB bagre, né, cara? E ele consegue, mesmo assim, ter umas campanhas bem dignas, né? Então, pô, sacanagem com o cara. Mas enfim, vamos lá listar aí o ataque do Falcons. Tua Tagovailoa no momento como quarterback titular, Bijan Robinson, Drake London, Jalen Dotson, William Zaccheaus, wide receivers, Kyle Pitts e Austin Hooper, tight ends, Jake Matthews, Matthew Bergeron, Ryan Nuzil, Chris Lindstrom e Jawan Taylor, right tackle aí, fechando esse ataque. Um ataque que a gente cansa de falar, né? Tem aí Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts, 3 nomes que tinham tudo para dar certo aí, mas com esse problema de QB que a franquia tem, acaba que fica meio ofuscado, né, Bado? Mas é um ataque que, cara, como você falou, a principal posição tem problemas, né? Seja a tua ou seja Michael Penix, na minha visão, são 2 quarterbacks que, beleza, vão conseguir fazer o ataque, talvez marcar ali 17, 20 pontos, cara, talvez. Mas é muito na base da inconsistência, né, cara? É muito do brilho, eventualmente, do Bijan Robinson, que agora a gente tem que ver como é que vai funcionar sem o Tyler Allgeier, né? Que tinha uma certa rotação entre os dois ali, né, Bado? E agora sem o Tyler Allgeier, não sei como é que vai ser com o Brian Robinson Jr. Inclusive, uma reclamação pro Falcons, que outra coisa aqui é impressionante, cara. Resolveram meter 2 B Robinson pro Fantasy ficar bem Ah, legal, né? Cara, isso vai dar merda, hein? não, deu, cara, quase deu merda comigo, porque é o seguinte, eu entrei numa liga aí, uma dinastia, e daí herdei um time lá. Cara, daí eu olhei meu time, B. Robinson, Falcons. James. Porra, tô Não, bem. não, Falcons, James Cook, Jamir Gibbs, Buck Irving. Eu falei, caralho, velho, tô bem, né? Tô cheio de running back e tal. Daí os meus receivers, tudo meia boca ali, tinha o Ibuka, o Sutton tal, o Rashid Rice. Daí veio uma proposta, né? Pô, me ofereceram o Jalen Waddle. Falei, opa, Jalen Waddle pelo B. Robinson, né? Eu falei, caralho, velho. Não, perdão, pelo James Cook, né? Falei, caralho, velho, tô sem aqui, pô, mas eu já tenho o Bijan, já tenho. Falei, pô, tô pensando em trocar, mas eu quero mais alguma coisa, né? Porque eu acho que só de mano o James Cook pelo Waddle não daria certo. Cara, daí que eu cliquei no nomezinho, olhei Brian Robinson, falei, cara, quase que eu faço a merda, cara, por causa do Atlanta Falcons, cara, ter 2 running back com o mesmo sobrenome e com a mesma inicial do primeiro, cara. Falei, não, cara, pô, imagina o buraco que eu ia me meter, né, cara? Mas enfim, cara, esse ataque aí, cara, vai depender muito do jogo terrestre do Bijan Robinson se adequar com o parceiro Brian Robinson, né? Exatamente, mas eu acho que é uma substituição que faz sentido, né, Neminha, pelas características ali. Acho que o Brian Robinson tem essa característica, esse running back que corre mais interno, um pouco maior, né? Então acho que é um bom complemento para o Bijan aí em relação ao que tinha com o Tyler Allgeier. Tyler Allgeier eu acho bem underrated, né? Um cara que sempre produziu bem quando tem os carries ali, boa média de jardas, cumpria bem o papel ali nos goal lines, no short yardage, né? Quem tinha o Bijan no Fantasy costumava odiá-lo porque ele era bastante eficiente e acabou mantendo esse role aí por algumas temporadas por conta disso, né? E é um cara, por exemplo, que faria muito mais sentido um Lions ir atrás para substituir o David Montgomery do que no Isaiah Pacheco, por exemplo, né? Que a gente falou no episódio anterior aí também, com boas características. Mas nesse aspecto, acho que o Falcons foi bem na substituição aí.
E eu acho que skill positions aqui não é, tirando o QB, né, que é o principal, não é problema pro Falcons, né, tem boas opções aqui. O Darnell Mooney era um cara importante, né, que acho que pode fazer falta aí, né. Então, acho que pode ser que esses complementos aqui do Drake London sejam um problema, né, mas longe de ser o maior problema. Acho que o maior problema aqui está na Signal Caller aqui, né, Neymar? Como a gente já falou. E a defesa, Bala? Defesa que está listada com Brandon Dorlus e Jalen Walker por fora, na linha defensiva interna com Deshaun Hand e Zach Harrison. Aí os linebackers Divine Diablo, Christian Harris e James Pierce Jr., cornerbacks CJ Terrell, Mike Hughes e o Billy Bowman Jr. como nickel, strong safety Jesse Bates e Xavier Watts. Cara, aí, na minha opinião, tá? O que a secundária melhorou, o front seven, cara, desandou, né? Pelo que eu vi aqui, né? Claro, a gente tem que estar falando aí do Jalen Walker e do James Pierce, que foram draftados no ano passado na primeira rodada, que, né, vamos ver como é que vai ser o segundo ano e tal. E ainda tem o Diablo, que querendo ou não é um tacleador, assim como o Christian Harris. Mas eu acho que a secundária foi o ponto que mais mexeu, assim, em termos de melhoria, né? Com o Jesse Bates ali, com o próprio Xavier Watts, cara. Apesar de eu não gostar muito do Xavier Watts. O Hughes e o Editorial são excelentes, na minha opinião. Mas se essa defesa, cara, ela consegue, até certo ponto aí, deixar o time competitivo? Ou, quer dizer, a gente já cansou de falar na divisão, é competitiva por causa que é para baixo, né, a régua. Mas o que você me diz? Cara, eu acho que é um abismo de diferença entre a secundária e o front seven, né? Aqui a gente está falando de um time bem desequilibrado. Então, o front seven vai depender bastante de. E a gente sabe que se o front seven não rende, estoura a secundária, né? O contrário não se aplica, né? Uma boa secundária não consegue suprir um front seven fraco, né? Mas o contrário é real. Você pode ter corners average ali, que se tiver um bom pass rush, uma boa pressão no QB adversário, você vai ter um resultado positivo na sua secundária. A preocupação é essa, que vai depender muito da questão esquemática aqui, de botar pressão nos QBs adversários, e aí, se conseguir fazer isso de forma boa aí com essas peças que tem, que é, com todo respeito aqui, um bando de Zé Ninguém, né, Nemito? Tirando os 2 first rounders aí que você falou. Enfim, não me parece um bom prognóstico aqui de mim. Não estou muito confiante nesse Falcons, não, com Tua liderando o ataque, se for isso mesmo, e com esse front seven aqui. Perfeito. Compactuo contigo nessa. E para fechar a nossa NFC South, cara, temos o time que daí sim foi um pouco fora da curva na questão de recorde no ano passado, que é a equipe do New Orleans Saints, uma equipe que herdou problemas absurdos de salary cap da época do glorioso Sean Payton, atual treinador da minha equipe. Eu sou o cara que acho que mais odeio o Sean Payton no mundo, talvez, perante a comunidade do Denver Broncos, porque sou muito criticado, né? Apesar de já ter falado as minhas razões e motivos, inclusive tenho mais uma essa semana aí que está surgindo possibilidade do Tyson Hill, que a gente vai falar aqui agora aí pro Broncos, né? Mais um da patota do Champagne. Mas enfim, New Orleans Saints 6-11, eliminado na temporada regular do ano passado. Foi o único time que não conseguiu aí se igualar com os demais da sua divisão. Teve no draft a aquisição do Jordan Tyson na primeira rodada, Christian Miller, defensive tackle, na segunda rodada, Oscar Delp, terceira rodada, o tight end. Na off-season tivemos David Edwards, outside linebacker, Caden Ellis, linebacker, Noah Fent, tight end, Tyreek Wilson, edge, Travis Etienne, running back. E de perdas relevantes, o Tyson Hill aí, que acabei de mencionar, que anunciou que não vai aí permanecer na equipe do Saints. Saints que fez vários ajustes de cap. Essas movimentações, Bado, deixa eu colocar aqui no palco também já, projetado para você dar uma olhada. O que você me diz, cara? Também, outra equipe que resolveu mexer dos dois lados da bola, né? Mas a principal peça aqui, na minha opinião, é o Travis Etienne, né?
Ah, com certeza, né? E aí vamos ver o quanto isso vai refletir com o Alvin Kamara, né? Se o Kamara vai ter ainda o seu volume, se vai ter uma divisão. Acho que uma divisão, acho que é claro que vai rolar aqui, né? Não faz sentido trazer o Travis Etienne pagando um valor considerável como fez para deixar o Camara com 80, 90% do volume. Seria uma bizarrice, né? Mas, cara, gosto até dos movimentos do Saints aqui. Acho que tem os seus idosos ali na defesa ainda, com Cameron Jordan, com Chase Young, né? Com outras opções ali, mas a situação estava pior no passado aí, né, Nemir? E acho que agora tem uma reformulada boa na secundária. É, enfim, uma defesa que teve bom nível aí nos últimos anos, apesar de os nomes parecerem que são meio cansados aí, né? Os caras conseguiram manter um bom nível. E eu gostei dos movimentos no ataque também, né? Com a seleção do Jordan Tyson aí cedo também, né, Nemir? Que é um cara que complementa, acho que bem o Chris Olave aí na questão de característica de tamanho, principalmente, né? Acho que o Chris Olave é aquele cara mais speedster e mais deep threat. O Jordan Tyson, aquele jogador mais de bola disputada. O Juwan Johnson teve uma temporada bem underrated ano passado, né? Acho que teve um bom desempenho. O Devonville ali, né, que jogou no Broncos, eles conhecem bem também, é um cara, acho que, como terceiro receiver, acho que de um bom nível, né? E, cara, acho que tem boas peças aqui pro Tyler Shuck e a continuidade aí do trabalho dele, que ele desempenhou bem no ano passado, na minha opinião, ali. Acho que no final do ano, acho que vai ter essa oportunidade na frente aí, mas acho que também não é aquela coisa muito com um lixo muito longo ali, né, minha? Acho que o negócio for embora rápido ali. Eu acho que o Saints também não vai ficar investindo nele por anos e anos e anos, né? Acho que é aquele deal mais para uma temporada, vamos ver o que vai dar aqui. E se o negócio for bem, achamos o QB do futuro, se não, vamos para outra direção rápido. Não com o que tem no elenco, né? Porque acho que não tem algo muito interessante aqui com Spencer Rattler, Zach Wilson, né? Por sinal, há muito intercâmbio, né, Deminha? Dado o histórico do Champeito aí, dos sistemas aí, né, Deminha? Entre jogadores de Broncos e Saints, né? A gente vê aí essas especulações rolando aí com Taysom Hill no Broncos, ou Devonville vindo do Broncos pro Saints. Temos aí o Zach Wilson também, que era backup do Broncos, agora sendo backup do Saints. Então, duas franquias aí que costumam ter bastante exchange aí, dado o histórico do Champeito e o New Orleans, provavelmente tem muita relação com isso, né? Mas, enfim, gosto desse time do Saints aqui, lógico, longe de estar empolgado, mas acho que movimentos interessantes e um elenco que tem algumas peças aí que você fala, pô, quero assistir isso aqui. Falando desse intercâmbio, vamos falar ali agora, né, Bada, da projeção do ataque, especialmente do Saints. Tyler Shuck aí, quarterback, Travis Etienne listado como titular, Chris Olave, Jordan Tyson, Devon Vale, Juwan Johnson, Noah Fant, Styrendes, Calvin Banks Jr. left tackle, David Edwards left guard, Eric McCoy center, Cesar Ruiz right guard, Etaliese Fuaga aí o right tackle. Temos aí, né, o Devon Vale e o Noah Fant, ambos jogaram no Broncos, tem o Zach Wilson que se mencionou ali. Aparentemente o Broncos tá mandando os caras ruins pro Saints. Não que esteja pegando algo melhor também, né, porque tem muita conexão da patota, que eu costumo falar, do Champeito, que é algo que me irrita bastante, porque ele levou vários jogadores do Saints pro Broncos, né, cara? Não vou falar que não deu certo, porque o Broncos tá aí 2 anos já seguido, indo para playoffs e tal. Inclusive, ano passado foi pro UFC Championship Game, mas a gente vai falar mais lá para frente quando for comentar do Broncos. Mas é algo que ainda, para mim, falta algo mais. Enfim, poderia ampliar outras coisas. Mas esse ataque do Saints, cara, é um ataque que também, assim como a gente mencionou ali o Falcons, né? É um ataque que a posição de quarterback é o fiel da balança, né? Aquele negócio que você fala, putz, será que esse QB vai conseguir dar conta? Vai conseguir, né, municiar aí os receivers que tem agora? 2 bons nomes, como Chris Olave e Jordan Tyson. A gente brincou até falando do Chris Olave, das questões de concussão e tal, né? Eu particularmente acho que é muito mais... Ele ficou rotulado por um negócio aí no que aconteceu mais grave e depois qualquer coisinha colocam ele como duvidoso, mas ele acaba sempre jogando. Eu não lembro dele ter perdido tanto jogo assim na temporada passada, por exemplo, né, cara? Eu acho que
foi aí mais de 1.000 jardas, 100 recepções, 9 TDs, então acho que o Chris Olave começa a ser um receiver aí, não à toa renovaram com ele, né? Tendo conta, mas ele perdeu o jogo todos os anos da carreira, né? Não, mas daí quantos, né, cara? Aí que tá a questão, Não, né, tudo cara? bem, Perder. mas enfim, o cara nunca fez 17 jogos. Se falar que o cara não tem problema de contusão é brincadeira, né? O cara veio na Não, mas temporada de 2024 que jogou 8 jogos. Ano passado, beleza, jogou 16. Mas, pô, tem problemas, né, cara? O cara que é inconsistente. Inclusive, ano passado teve bastante polêmica lá, porque meio que o irmão dele disse que não valia a pena ele voltar a jogar pelo Saints pelo que a franquia fazia por ele. Uma parada meio assim, sabe? Do tipo, eu se fosse ele, não jogava mais pelo Saints. E daí acabou, que isso não se refletiu. Ele teve um bom ano, realmente, né? Mas é um cara que tem problemas de concussão. A gente sabe como é que é o problema de concussão, né, Nemi? O negócio não vai embora assim como se, estou curado, né? Tá uma pancada away e ele tá com a mãozinha de T-Rex ali de novo e perdendo o jogo, né? Meio Tua Tagovailoa de receiver aí, o nosso amigo Chris Olave, né? cara, acho diferente. Acho que ele perdeu muito menos jogo do que o Tua, mas enfim. Eu prefiro ter o Chris Olave do que ter o Romeo Doubs usando aquele capacete ridículo com proteção na cabeça, por exemplo, que eu acho que o Olave vai produzir bem mais. Mas enfim, mas é um ataque ali, cara, que a gente Eu falou, também né? prefiro, entendo. Muito Então, mais daí a talentoso, questão. né? Então, mas aí a questão é o ataque do QB que você tanto conhece aí, que é o Tyler Shuck, né? Se ele vai conseguir extrair ou não, e também concordo. Se ele não conseguir também, tá na hora do Saints talvez pensar em outra coisa, né? Pensar na mística do nome Manning, talvez com o Art Manning chegando pro draft da vida e tal, sei lá, né? Alguma coisa tem que fazer. Lado defensivo da bola, Bado, temos aí listado Core Granson e Cameron Jordan jogando por fora, Nathan Shepard e Davon Godshaw por dentro da linha defensiva, Pete Werner, Kaden Ellis, Chase Young, os linebackers, os cornerbacks com Kool-Aid McKinstry, excelente nome, né? Kool-Aid McKinstry, Quincy Riley e Jonas Senker como níquel, Justin Reed e Julian Blackmon como os safeties da equipe aí do Saints, cara, é uma defesa que tem aí os seus caras mais velhos, mas também traz uns caras velhos que têm produtividade, né? Não à toa estão aí. O que se diz dessa defesa aí, Bado? Você acha que essa defesa aí pode surpreender? A defesa que, sei lá, né? O Dennis Allen foi embora, porque era o head coach, né? E manjava da defesa. O que você acha que essa defesa aí com Justin Reed chegando aí pode fazer algum diferencial? Acho que Ou sim, cara. Acho que é uma defesa Acho que o Kenny Ellis é o principal nome, né? O linebacker que veio do Falcons, né? Então. E é uma defesa que teve bons números no ano passado, né? Nona defesa total, com no total de jardas cedidas, e quarta na defesa contra jogo aéreo, né? Uma média, inclusive, bem menos de 180 jardas cedidas de jardas aéreas por jogo, que lógico tem muito a ver com seus adversários de divisão, né? Mas um bom nível aqui, né? Não está falando numa defesa que é o problema desse time, muito pelo contrário. Então acho que está um time que tem boas perspectivas aqui, na minha opinião. Acho que é um time que pode brigar também por essa divisão aí, pelo nível que a gente vê dos adversários. Acho que está no mesmo patamar ali, com quem sabe até mais talento que alguns deles. Eu ainda acho que um pouquinho abaixo, pouca coisa, mas com isso encerramos a NFC South. Eu acho que para mim o Bucks tá um patamar acima, o resto vem ali meio embolado no segundo tempo. A gente pode errar, como a gente falou, né? Já na semana passada, né? Que a gente sempre faz uns pitacos e às vezes não dá certo, mas enfim, faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Mas é uma divisão que claramente está fora do contexto dos demais, né? É uma divisão que a gente acaba nivelando ela por baixo no momento, né, Bado? Claro que pode ser que aconteça surpresas e do nada ela resolva, né, ter dois times brigando por playoffs, pode acontecer, mas na minha opinião é improvável, né? Improvável, provável. Vai ser o campeão e suado ainda.
Exatamente. E aí, mais alguma coisa a adicionar, Bado? Ou damos por encerrado aí a NFC South e esse episódio? Foi a NFC South. Vamos aí para as próximas, que seja num nível melhor aí para a gente discutir aí, que sejam times que possam brigar por título. Bado criando inimizade com os torcedores dessa divisão aí, né? Reforçando o quão ruins são os times, mas enfim, é isso, galera. Ficamos por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Se quiser também, nos siga no particular, interage com a gente, que a gente tá aí para falar de NFL agora, praticamente full time até a temporada se acabar. Então voltamos a semana que vem com muito mais divisões. Um grande abraço e até lá.